E aí, gente, vocês lembram de mim? Então, faz tempo que eu não apareço por aqui, né? E tenho pensado muito nisso, tenho pensado bastante no processo, assim, de gravar vídeos longos. E, bom, resolvi que quero voltar pra cá já faz um tempo, só que eu tava querendo gravar o vídeo perfeito. E daí eu resolvi que nunca vou gravar o vídeo perfeito, então eu vou simplesmente gravar. Hoje é quinta-feira, dia 18. Eu acho que eu vou fazer um pequeno vlog do meu dia. Nada demais vai acontecer hoje. E é ótimo, porque na minha vida tem muita coisa acontecendo nesse momento. Então, pegar um dia mais calmo vai ser legal, porque eu acho que eu tenho muita coisa pra atualizar vocês. Daqui a pouquinho eu tenho atendimento. Acho que eu só vou fazer um cafezinho, porque eu já tomei café da manhã, mas eu tô meio sonolenta. Então eu vou levar vocês pra fazer um cafezinho comigo, enquanto a gente papeia. Muita coisa, como eu falei pra vocês, está acontecendo na minha vida nesses últimos tempos. E não necessariamente coisas boas, não necessariamente coisas ruins, apenas coisas. E isso faz com que eu não queira gravar. Eu não tenho muita vontade de gravar. Porque eu sinto que a minha vida já não é mais tanto como antes, sabe? Eu não tenho mais aquela rotina que eu tinha antes. A minha rotina tá frequentemente mudando. Eu sinto que muita coisa acontece fora do meu controle. Que novidade, né? Acho que com todo mundo, né? Mas muita coisa da minha rotina que antes era algo, tá, eu vou conseguir segunda-feira, todo dia, gravar, toda semana gravar na segunda-feira, uma quantidade X de vídeos. Eu vou ficar um pouquinho. Calma, deixa eu arrumar vocês. Enfim, eu não tenho mais, assim, como separar um dia da minha semana pra gravar vídeo. Eu não tô tendo muito saco pra fazer roteiro. E eu falo, gente, sobre gravar vídeo, não apenas pra cá, mas para o TikTok também, eu não tô postando direito no meu Instagram, que é uma coisa relevante, porque é um Instagram também que é profissional, né? Então, se eu não tô postando, as pessoas não estão vendo. Se as pessoas não estão vendo, pacientes não chegam. Então, várias coisas, sabe? Mas é que minha cabeça tá tão cheia com outras coisas que eu sinto que agora não tava sendo o momento, sabe? Eu passei vários anos gravando vídeo pra internet, tendo uma rotina muito diferente da rotina que eu tô tendo agora. E era uma rotina que fazia com que eu tivesse muita liberdade de tempo e muita liberdade, assim, de... Eu sinto que eu não me julgava tanto, eu não me criticava tanto. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, eu fui criando uma certa insegurança aqui na internet. Acho que porque começou a crescer, né? Eu comecei a ter mais pessoas aqui me seguindo, e daí eu fico naquela pressão de, quero agradar a todos. Mas também eu acho que tem muito a ver com uma coisa de eu estou aqui fazendo o quê? E o que eu tenho pra oferecer de diferente das pessoas que estão aqui? Por que as pessoas iriam querer me acompanhar, sabe? Isso acaba mexendo com a cabeça da gente por um tempo. E assim, por muitos, acho que posso dizer anos, eu justificava a minha presença na internet como eu quero falar sobre livros com alguém. Mas isso mudou recentemente. Todo o negócio de gravar vídeo pra internet estava muito atrelado ao fato de que eu não tinha ninguém na minha vida cotidiana pra falar sobre livros. Tá, o Gui lê, mas a gente lê coisas diferentes e, assim, a gente lê em ritmos diferentes e eu acho que eu gostaria de conversar com pessoas sobre livros que eu gosto e ter pessoas respondendo, sabe? Com livros que eu gosto, entendeu? Entendeu? É uma coisa meio... Eu gostaria de ter pessoas mais parecidas comigo falando sobre livros comigo. E isso mudou recentemente. Final do ano passado. Final? Não. Metade do ano passado, basicamente. Eu resolvi fazer um clube do livro. E foi uma coisa muito espontânea. Foi uma coisa muito do calor do momento. Que surgiu através de um comentário. Em um vídeo que eu tava fazendo sobre as minhas metas de leitura do mês. Que a Hannah, que me acompanha aqui já faz muito tempo e que sempre comentava nos meus vídeos, ela falou: Nossa, eu tô com esse livro aqui que você colocou pra ler na minha estante já faz tempo, preciso ler ele. E daí eu falei: Vamos ler juntas? Só que assim, eu falei pensando assim: Vamos ler juntas? Tipo, você lê na tua casa, eu leio na minha e é isso. Mas aí ela perguntou: Você tem um clube do livro? E daí eu fiquei:
Podemos ter? Podemos ter. Juntei meus amigos aqui e falei, olha, pessoal, resolvi iniciar um clube do livro, eu quero o apoio de vocês, então vamos junto nessa? E comecei a publicar na internet sobre o meu clube do livro, comecei a falar para as pessoas, pessoas da minha família fazem parte do meu clube do livro. E assim, isso é uma coisa muito importante, porque eu falo sobre livros na internet desde 2021. E pessoas da minha família até hoje não sabem que eu faço isso. Minha mãe ficou sabendo por conta do Clube do Livro, por exemplo. Então, assim, eu tinha vários primos, várias. Meu pai, ninguém sabia, sabe? E daí agora as pessoas sabem. As namoradas do amigo do Gui sabem, sabe? Pessoas que sublocam o consultório sabem. Então, assim, pacientes meus estão no Clube do Livro. Então, tomou uma proporção muito grande. Hoje, temos mais de 70 pessoas no meu WhatsApp do Clube do Livro, no grupinho. E, assim, apesar de ser um grupo, assim, semi-morto, porque eu admito que eu não sou a melhor moderadora de grupos, é algo que faz sentido pra mim e é algo que fez o propósito de falar sobre livros na internet para eu ter com quem falar mudar um pouco. Porque agora eu tenho várias pessoas que estão lendo o mesmo livro que eu, comigo. Então, muda muito essa minha necessidade de querer falar sobre livros. Assim, eu já não tenho mais tanta necessidade de gravar vídeos na internet para falar sobre livros, porque eu já falo sobre livros, eu tenho meu próprio clube do livro. E além disso, através de toda essa movimentação do Clube do Livro, hoje eu participo, o meu Clube do Livro é online, né? E eu participo de um presencial com pessoas incríveis que eu amei conhecer aqui em Curitiba. Então, assim, hoje eu tenho muitas pessoas com quem falar sobre as minhas leituras. E daí vem aquela insegurança de que o que eu tô fazendo aqui? Por que que eu estou me submetendo uma vez por semana, separar 4 horas do meu dia para gravar, editar vídeo e não tenho nada de novo a acrescentar nesse mundo. Então eu comecei a pensar que eu gostaria de fazer aqui, principalmente do YouTube, uma coisa diferente. YouTube sempre foi a plataforma que eu tinha mais carinho, justamente porque foi onde eu comecei. Foi onde eu comecei a me sentir segura para falar sobre livros. E o que que aconteceu? Eu comecei a publicar no TikTok e a resposta do TikTok era muito mais rápida. Gravar vídeo pro TikTok é muito mais fácil, é mais rápido de editar e eu acho que eu também agora faço parte de uma comunidade de pessoas assim que são muito queridas, assim, a gente apoia muito o trabalho um dos outros, a gente, sabe, tá sempre em comunhão. Eu acho que conheci pessoas incríveis através do TikTok e eu acho que é uma plataforma que permite que você interaja com mais pessoas por mais tempo. E o TikTok surgiu para mim numa época em que eu estava há muito tempo sem assistir vídeos no YouTube. Então, o que que aconteceu? Comecei a postar no TikTok justamente porque eu não estava mais tendo interesse em assistir vídeos de longa duração. Longa duração, né? Porque a gente sabe que pro TikTok longa duração é 5 minutos, então não é bem longa duração. Muito bom. Mas eu não tava tendo mais interesse, sabe? Eu entrava no YouTube e eu procurava vídeos de canais assim que eu gostava e eu não me identificava mais. Eu não queria mais ficar vendo vídeo de livros recebidos, book haul, o que vou ler no mês, o que eu li no mês. E assim, esse era o tipo de conteúdo que eu consumi por muito tempo. E é o tipo de conteúdo que eu produzo também. E é um tipo de conteúdo que pra mim é fácil de produzir porque eu não preciso pensar. É o tipo de conteúdo que tá ali fácil pra fazer. Só que não é um tipo de conteúdo que eu gosto de consumir mais. Eu sinto que existem outras formas de falar sobre essas coisas, sabe? E o que aconteceu? Estou publicando no TikTok, eu sinto que eu tenho uma gratificação maior, justamente porque é menos esforço para mais resposta. Então, assim, eu sinto que eu consigo interagir mais facilmente com as pessoas, eu sinto que é uma plataforma que é fácil de uso. E, assim, eu não tava curtindo mais assistir vídeo no YouTube, então por que eu iria gravar vídeo no YouTube?
Eu dei uma pausa, até para refletir sobre o que eu queria fazer aqui com o canal. Porque eu comecei a pensar que talvez algumas coisas que eu publicava aqui no YouTube, eu iria querer continuar fazendo apenas no TikTok. Por exemplo, eu me propus a fazer mais resenhas dos livros que eu li esse ano. Eu tô cumprindo mais ou menos, assim, eu faço resenha de um ou outro livro e alguns eu perdi o timing, alguns já passou e alguns eu tô ali com o roteiro escrito, falta só gravar. Mas para mim é muito mais fácil fazer isso no TikTok, sabe? Porque é um tipo de vídeo que eu consigo fazer em 5 minutos e eu edito rapidinho, coloco. Se eu fosse fazer um vídeo de resenha de livro aqui pro YouTube, eu sinto que eu precisaria falar mais, eu precisaria ter mais a entregar. Então eu comecei a pensar numa nova proposta para cá pro YouTube. Uma proposta de gravar vídeos que eu não conseguiria, que tem assuntos muito importantes e que tem assuntos que eu conseguiria me aprofundar muito mais do que eu consigo em outras plataformas. Sabe, ressignificar de certa forma. Então assim, eu tirei esses meses assim para repensar o que eu quero fazer por aqui e para conseguir também encarar com as minhas expectativas e a minha realidade. Como eu falei pra vocês, tem muita coisa acontecendo na minha vida e isso faz com que eu não tenha às vezes muita cabeça pra pensar em roteiro, em gravar vídeo, em editar vídeo, em data de postagem, em conseguir postar no horário que vai ter maior tráfego, sabe? Tem outras coisas mais importantes acontecendo e coisas que vão ocupando minha cabeça e que, por exemplo, hoje em dia a clínica é uma prioridade muito grande na minha vida. Não que antes não seja, mas é que agora eu sinto que eu tô num ponto na minha clínica que eu tô muito feliz, sabe? Eu sinto que eu já tenho uma experiência muito legal e que eu vejo o resultado dessa experiência nos atendimentos, sabe? Eu sinto que eu já não sou mais tão crua quanto antes. E mesmo assim, justamente porque tem sido uma área que tem me interessado muito, é uma área que eu tenho investido muito. Eu tenho feito supervisão, eu tenho estudado meus casos com mais profundidade, eu tenho procurado outras referências para eu conseguir realizar meu trabalho. Tô até pensando em fazer uma pós-graduação ano que vem. E assim, eu já tenho 3 pós-graduações, 4. Então, assim, é algo que não é à toa, sabe? É uma coisa assim, é algo que tá me movendo nesse momento. E daí, justamente por isso, porque meu foco tá em outras coisas e minha vida tá me puxando para outros caminhos, eu não tenho conseguido focar para fazer do YouTube aquilo que eu tava imaginando. Então eu tive assim que dar 2 passos para trás para conseguir dar um para frente. Repensar a forma como eu consigo interagir com a plataforma e a forma como eu consigo fazer disso algo que eu goste de fazer. Porque eu acho que é isso que é o mais importante. Eu não ganho nada fazendo esses vídeos. Eu faço porque eu gosto. E fazer porque eu gosto é uma coisa assim que exige muito, não só tempo, não só vontade, mas assim, é quase como um evento multifatorial. Os planetas têm que se alinhar para que eu tenha um assunto legal para falar, eu consiga ter tempo para gravar, para editar e ter segurança de postar. Para vocês terem uma noção, eu já tinha gravado uns 2, 3 vídeos para cá, pro YouTube. Um exemplo deles, eu fiz um vídeo de quase 40 minutos falando sobre toda aquela polêmica que rolou lá mais no começo do ano, que o Edward Louis fez uma comparação entre a Annie Ernaux e a Helena Ferrante e como aquilo assim, lembro que quando saiu aquilo, saiu acho que perto do Dia das Mulheres, alguma coisa assim. E foi uma coisa assim que impactou muito o mundinho das redes sociais que eu participo. E eu fiz um vídeo explicando a situação, eu fiz um vídeo falando sobre o machismo nas críticas literárias e relacionando tópicos dos livros da Annie Ernaux e da Helena Ferrante, que são muito parecidos, para que, sabe, tipo, comprovando assim que na verdade elas não são tão diferentes assim. Enfim, foi um vídeo que quando eu gravei, foi muito legal. Só que daí aconteceram algumas coisas na minha vida e eu perdi o timing. Não fazia mais sentido postar esse vídeo, porque essa conversa já tinha acontecido, várias pessoas tinham postado vídeos com
uma coisa, pontos parecidos com os meus. Eu não teria nada de novo a acrescentar. Então, foi um vídeo que morreu ali. Eu separei meu tempo, fiz roteiro, gravei, mas como eu não tive agilidade para continuar, morreu ali. E isso aconteceu outras 2 vezes também. Já tentei gravar um vlog pra cá e acabou que não deu certo. A semana saiu completamente do controle. E também tentei gravar outro vídeo. Agora, eu não me lembro do que, mas também não consegui editar, postar. Então, assim, esses 3 vídeos foram parar no lixo. Tipo, eu não tenho mais eles porque não fazia sentido. Então, eu resolvi que eu precisava tirar um tempo para pensar o que eu poderia e como eu poderia fazer o YouTube de uma maneira diferente. Então, tô voltando. Eu acho que fazer um vloguinho do dia vai ser legal porque vou poder conversar sobre várias coisas que estão na minha cabeça com vocês, falar sobre meus planos de uma maneira um pouco mais leve. Até porque vlog é um conteúdo que eu acho que eu só consigo fazer aqui. Eu não consigo fazer um vlog de menos 5 minutos, sabe? Eu acho que tem no TikTok, é uma plataforma muito legal, mas tem suas falhas e tem seus limites. E às vezes isso pode ser muito frustrante também. Tenho algumas ideias de algumas postagens que eu quero fazer agora no meio do ano pra cá. Eu tenho algumas ideias de tipo de vídeo que eu tô fazendo. Gente, pra vocês terem uma noção, quer ver? Todos esses, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu não quero deixar muito próximo também, mas são tópicos de vídeos pra eu gravar pra cá. São 3, 6, 9, 12, 15 tópicos. 15 tópicos que eu quero pesquisar, eu quero fazer um roteiro legal, quero poder gravar com tempo e editar e postar por aqui. Então, assim, são 15 conteúdos que vão ser exclusivamente pra cá. Justamente porque eu tenho percebido cada vez mais as falhas, os buracos que o TikTok tem. Enfim. E outra coisa é que eu consigo ser mais eu mesma aqui. Eu acho que eu já compartilho minha vida com vocês há tanto tempo que pra mim é mais fácil falar sobre algumas coisas por aqui do que em outras redes sociais. Então, eu quero falar sobre as coisas que eu tenho aprendido na vida nesses últimos tempos, as coisas que têm acontecido. Tem acontecido muita coisa legal. Enfim. Eu tenho alguns vídeos que até hoje eu olho pra trás e eu fico, nossa, eu me orgulho muito desse vídeo que eu fiz. E tem outros, assim, que a minha maior vontade é excluir de todas as plataformas. Mas eu vejo que aqui no YouTube é quase como se fosse um mural, sabe? Da Sarah nesses últimos anos lendo, da Sarah falando sobre livros na internet. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que sempre foi muito desafiador pra mim. Falar sobre coisas que são do meu interesse para pessoas desconhecidas. Para pessoas conhecidas já é difícil, imagina para pessoa desconhecida. Eu acho que é muito da minha criação, assim, foi criada para ouvir, sabe? Então, acho que até faz muito sentido a minha profissão. Enfim, eu tenho um paciente agora, faltam uns 2 minutinhos para atendimento, então eu vou me organizar aqui e depois eu volto pra gente continuar conversando. Estou no mesmo lugar porque agora são 11 horas e eu acabei de fazer o meu último atendimento da manhã e eu tô comendo minha frutinha, tô comendo mamão. Eu acho que hoje a gente só vai conversar enquanto eu estiver comendo, porque enquanto eu não estiver comendo, eu vou estar fazendo coisas da casa, ou eu vou estar gravando vídeo, ou eu vou estar atendendo. Então, vai ser só no espaço de comida mesmo que dos meus lanchinhos que a gente vai conversar. E um adendo. Percebi que eu sou uma pessoa que come muito mais pela manhã do que pela tarde, sabe? Se eu acordo cedo e já tomo meu café da manhã cedo, eu preciso fazer um lanchinho no meio da manhã e antes do almoço. E assim, 11 horas, talvez não seria um bom horário pra fazer um lanchinho, visto que eu vou almoçar provavelmente meio-dia e pouco. Porém, eu tenho um vídeo pra gravar, que vai ser um vídeo relativamente longo, e eu vou aproveitar pra gravar no meio-dia, porque daí tem menos barulho aqui em volta. Então, apesar de eu ter microfone, eu percebo que alguns barulhos ainda vazam. Então, detalhes. Enfim,
já conversamos sobre minha ideia pro YouTube. Agora vamos conversar sobre outras coisas. Eu vou fazer um vídeo, talvez hoje, não sei, talvez hoje, sobre as minhas leituras, atualizando vocês das minhas leituras. E daí quais são meus planos para os próximos meses, porque eu já tenho algumas leituras delineadas. Outro adendo. Eu percebi, assim, com o passar dos anos, que eu tenho muita dificuldade de comer a dose de 2 frutas diferentes por dia. E daí o que eu tenho feito, já, acho que desde o ano passado, eu compro variedades de frutas que são assim, frutas grandes e frutas pequenas. Então, assim, as frutas grandes tem que ter pelo menos uma toda semana, que é a fruta que eu vou pegar, vou descascar, cortar e porcionar pra mim e pro Gui, pra gente comendo durante a semana. E as frutas pequenas é aquela fruta assim que você pega ali individualmente, come, lava, come e vai embora. E daí, muito bom outono, porque a gente ainda tá no outono, é que tem muita variedade de fruta. E tem frutas muito boas. Eu sou muito fã de mexerica. Eu não sei se vocês chamam de mexerica. Eu chamo de mexerica. Tem a poncan também, que é outra fruta. Daí tem a mexeriquinha, que é uma mexerica pequenininha, que é a melhor de todas, que é aquela bem azeda. Então, tudo isso acontece, a gente tem agora. Daí aqui também, essa época do ano, eu achei, a gente acha bastante a fruta do conde, a temoia. Também comprei, que eu fui no sacolão essa semana, daí eu tô pensando, comprei mamão, né, obviamente. Comprei abacaxi, não sei se o abacaxi vai estar doce. Eu testei, fiz o teste ali, espero que esteja pelo menos comível, porque da última vez estava bem azedo, bem ácido. Daí eu comprei também. Eu não comprei maçã dessa vez, porque maçã tava perdendo aqui, a gente começa a enjoar. Mas, enfim, por que eu tô falando disso? Não sei, me distraí. Tava falando sobre as minhas leituras, né? Então, eu vou fazer um vídeo específico falando só das minhas atualizações de leitura, porque foram muitas, olha só, quem diria. E eu quero fazer um vídeo pra soltar, talvez. Vai ser o seguinte, então. Talvez eu vou soltar esse vlog amanhã, sexta-feira, se tudo der certo. Daí eu já vou deixar gravado o vídeo, que é da minha atualização de leituras e o que eu tô pensando em ler nos próximos meses. E que daí vai sair mais ou menos dia 30, dia 1º. E eu quero fazer um vídeo pra sair semana que vem, que vai ser a minha atualização das minhas metas de leitura que eu fiz no começo do ano, porque eu fiz algumas várias metas, e vocês têm um vídeo que eu vou deixar aqui, se eu lembrar, eu normalmente esqueço. Que são, eu fiz várias metas de leitura e eu tenho percebido que eu não tô cumprindo muito, então resolvi fazer um vídeo de atualização, porque é uma forma também de eu deixar isso em mente. Mas enfim, tô lendo vários livros agora. Esse mês de junho foi escolhido como o meu mês de finalizar livros iniciados e livros de clube de leitura. Então, assim, falei pra vocês que eu participo de 2 clubes de leitura. O meu e um que é presencial aqui em Curitiba. O meu clube de leitura, a gente tem leitura bimestral. E em em maio, junho, a gente fez... escolheram Violeta, da Isabel Allende. E eu deixei pra ler em junho, basicamente. E daí, pro Clube do Livro, que é presencial, é leitura mensal mesmo, normal. E Nadando no Escuro, que foi um dos livros que eu peguei no sebo no começo do ano. Então, e foi um dos livros que eu sugeri pra gente ler no clube. Então, eu tô me sentindo bem especial. Só que assim, ó, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, eu tenho tudo isso daqui e o encontro é esse sábado. Tô gravando na quinta, lembrando. Que mais? Daí tá, eu li... Esses 2 livros eram os livros dos clubes que eu precisava ler esse mês. E daí, todos os outros livros, que foram, tipo, uns 8 livros, são livros que eu tenho iniciado aqui desde o começo do ano e eu não tinha terminado. Então, eu falei, eu vou me propor pra ler todos esses livros até junho, porque daí, julho, eu começo livros novos e eu dou prosseguimento com a minha vida, sabe? Porque os livros que eu deixo, assim, em stand-by, os livros que eu começo e não termino, eles ficam na minha cabeça, sabe? Então, por exemplo, ano passado ou ano retrasado? Acho que foi ano passado. Eu comecei a ler Vita Nostra,
Ai, tá ali em cima, não vou pegar. Vocês vão ficar sabendo, vocês vão ficar sabendo. Mas enfim, é Vita Nostra e eu não continuei, naquele momento não era o que eu tava afim e tal. Eu cheguei a ler uma quantidade boa, só que não... E voltou pra minha estante de livros não lidos, que fica pra cá. E daí, esse ano, eu estava organizando minha estante e eu olhava pra ele e falava, eu já comecei esse livro. E fica na minha cabeça. Toda vez que eu vejo minha estante de livros não lidos, eu vejo ele e falo, eu já comecei esse livro. Então, ele nunca saiu da minha cabeça. Então, eu tenho alguns livros que eu comecei em fevereiro e eu não continuei. Porque fevereiro eu tava meio... comecei vários livros e tal, não tava tendo um mês muito bom de leitura. E deixei de lado. E aqui na minha estante principal, nesse quadradinho aqui, ó, quadradinho não, nesse retângulo aqui, ficam todos os meus livros que eu comecei durante o ano e não finalizei. Então, aqui eu tava com 6 livros no começo de maio. E daí em maio eu adicionei mais. Então, eu comecei o mês com a ideia de ler 10 livros. Ai, saco. Saco, saco, saco. Porque daí eu tava nessa de, tipo, ler os livros que eu comecei e abandonei. E assim, às vezes eu abandonei o livro porque eu não tava na vibe. Não tava afim de ler esse livro naquele momento. E alguns eu tava afim de ler. E alguns eu precisava de empurrãozinho, sabe? Então, assim. Ai, tá chegando essa época do mês, eu finalizei 3. Eu consigo finalizar pelo menos mais 2 essa semana. Quem sabe se eu forçar, assim, um pouco 3. Mas eu tenho aqui, tipo assim, 2 livros que pesam muito, que são leituras, assim, que são leituras mais devagares. E assim, que eu não dei muito prosseguimento. Mas enfim, a vantagem é que todos esses livros são livros começados. Daí eu tô com isso, leituras que eu preciso fazer, que são leituras em andamento. Daí, em outras coisas que eu estou fazendo. Eu tô fazendo tricô e crochê, né? Eu nunca parei. E só que assim, eu tava meio, eu vou começar a fazer um suéter pra usar pro inverno, e sei lá o quê. Mas desanimei. Desanimei porque comecei a fazer tricô agora. Daí, se eu for começar a fazer um suéter, vai demorar horrores. E eu tinha outros projetos que eu queria fazer na frente. Então, eu tô com vários. Eu tô agora trabalhando em 2 projetos de crochê de verão. Uma, uma vai ser uma regatinha e outra vai ser uma blusa de manga comprida, mas como ela é toda furadinha, é bem tranquilo. Será que vocês conseguem ouvir a minha máquina batendo a roupa? Não sei, espero que não. E eu preciso fazer essas peças, elas têm prazo pra estarem prontas, porque eu vou viajar, eu gostaria de levá-las na minha viagem. Só que daí, tipo, elas estão muito no começo, então, não sei. Também tô fazendo um cachecol de tricô de presente de aniversário pra uma amiga. E esse daí eu consigo terminar até o aniversário dela, que vai ser agora em julho. Mas até lá tem muito chão. O que mais? Daí eu abandonei. Eu comecei a fazer um pullover de tricô. Só que eu abandonei porque, como eu tô ainda muito iniciante, eu tava me batendo muito. Então, eu resolvi fazer projetos um pouco mais fáceis antes, pegar o jeito no tricô pra daí voltar pra ele. Então, ano que vem, talvez eu tenha um pullover de tricô que eu fiz em casa. Mas esse ano não. Ah, vai fugir um pouco do meu ritmo, porque em 2024 eu fiz uma blusa de crochê, uma blusa de frio de crochê. Ano passado eu fiz uma blusa de frio de crochê, e daí esse ano eu não vou ter nenhuma blusa de frio que eu fiz, mas eu terei blusas de verão. E quem sabe um vestido pra usar no Natal. O que mais? Daí são coisas que estão na minha cabeça, sabe? Coisas assim. Então, esses livros, esses projetos de tricô e crochê que estão, assim, iniciados, mas não deram continuidade, são coisas que estão na minha cabeça e que fica ali, sabe? Tipo, fica ali no meu subconsciente coisas pra terminar, coisas pra terminar. Então, é meio complicado, tem sido, assim, uma coisa que fica cansativa. Então, tô tirando o mês de junho pra fazer isso, pra desenrolar as coisas que estão muito enroladas. Talvez esse plano de vídeos que eu falei pra vocês não dê muito certo. Porque acabei de lembrar que tem um outro vídeo que eu quero gravar e que eu vou postar ainda em junho. Então, talvez semana que vem terá 2 vídeos novos no canal. Talvez. Porque pra isso acontecer, eu tenho que gravar esse vlog hoje e mais outro vídeo
o vídeo das minhas leituras e esse outro vídeo que eu falei pra vocês. O vídeo das minhas leituras e esse outro vídeo que eu falei pra vocês, que vai ter que sair semana que vem, são vídeos que demoram pra gravar. Eles, assim, eles exigem um preparo pré-gravação, eles rendem uma gravação muito grande e demoram pra editar. Então, tô meio com preguiça. E ainda tô com mais preguiça porque é o seguinte... Tô com uma blusa térmica e tô com uma blusa de frio, que é uma blusa que eu só uso em casa porque ela já tá feia pra usar na rua. Mas assim, eu a uso pra atender porque ela é... Não dá pra ver que ela tá cheia de bolinha. E ela é muito confortável. Só que o problema é o seguinte, se eu for gravar 3 vídeos hoje, eu vou ter que trocar de roupa, porque daí senão vai ficar todos os vídeos com a mesma roupa. Mas isso me dá muita preguiça, porque eu estou bem agasalhada. Eu tô tipo com uma calça de moletom e tô com uma meia bem quentinha. Eu estou numa cadeira que tá com uma cobertinha, mas, se eu tiver que trocar de roupa, eu vou ficar com frio. Porque eu já estou com a minha mão gelada. Coisas, pensamentos. E daí tem a coisa também, tipo, a minha maquiagem até que dá pra manter. Mas, ai, meu cabelo também não tá ajudando muito hoje. Então, assim, detalhes de coisas que eu preciso pensar. O que eu vou fazer agora? Agora, já tô aqui conversando com vocês já faz uns 12 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comer minha frutinha enquanto eu penso em como que eu vou fazer essas coisas. E daí eu vou fazer coisas da casa, que eu tenho que fazer algumas coisas de limpeza da casa. E vou organizar pra gravar um vídeo agora meio-dia e pouco. Daí eu vou gravar o vídeo, vou almoçar, vou me organizar pra gravar o outro vídeo, porque eu tenho atendimento à tarde. Eu acabei de falar por 1 hora, porque eu fiz o vídeo do clube que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Eu falei pra vocês que eu ia fazer? Não lembro. Mas eu fiz um vídeo de 1 hora, que eu vou ter que editar muito, pra não ficar muito cansativo. E eu queria mostrar como que ficou aqui a minha sala. Olha isso. É um cenário pós-guerra, basicamente. Ai, eu vou ter que arrumar tudo isso e guardar certinho. O pior de tudo é que esses daqui são os livros do Clube de Literatura Clássica, né? Que ficam... Ficam ali em cima. E eu tenho que usar uma escadinha pra colocar ali em cima. E ainda por cima, a gente guarda tudo por ordem alfabética do país de origem do autor. Então, eu tenho que dar uma pensada toda vez que eu tenho que guardar esses livros. Eu sempre falo, nossa, eu vou tirar uma foto antes de guardar eles, e eu nunca tiro. Mas eu vou ser bem preguiçosa, eu não vou fazer isso agora, porque eu tenho que estender a roupa que eu tinha botado pra bater. Eu tenho que almoçar agora, é 1h pouco. E eu tenho paciente às 3h30. Então, eu quero almoçar com calma. Eu valorizo muito almoçar com calma. E fazer as coisas que eu preciso fazer, lavar a louça e tal. E daí que eu vou organizar isso daqui. Até porque eu tô pensando que eu tenho que mostrar alguns desses livros. Então, quem sabe, se eu já não deixar algum outro vídeo gravado, já não preciso daí tirar o livro da estante, enfim. Não sei o que eu vou fazer. Pode ser que eu só guarde. E é isso. O que for mais fácil. Eu vim atualizar vocês porque já são 2h30. Eu almocei. Eu coloquei um moletom por cima e gravei outro vídeo pra fingir que eu troquei de roupa, que era outro dia. Mas se você tá vendo esse vlog, você sabe que não era outro dia. Eu acabei de gravar o vídeo sobre uma atualização das minhas metas de leitura de 2026. Eu gravei pro YouTube e pro TikTok. E daí, com esse vídeo gravado, agora eu posso guardar esses livros aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho atendimento daqui 1 hora. Eu vou dar uma geralzinha na casa, que eu não lavei a louça do almoço ainda. Então, eu vou lavar a louça, vou guardar esses livros, que vai demorar horrores, porque eu sempre tenho que ficar verificando qual é a nacionalidade de cada um dos autores. E daí, eu vou atender. E depois que eu atender, vocês vão fazer receitinhas comigo, porque hoje eu vou cozinhar. Eu normalmente, aqui em casa, como que funciona? A gente faz um almoço bem grande no domingo. E daí, não bem grande, mas assim, um almoço grande para 2 pessoas. Porque daí sobra comida, a gente faz marmitas e congela.
Que daí a gente vai tendo almoço durante a semana, né? É, e daí, durante a noite, pra janta, normalmente a gente faz uma coisa mais tranquila. Faz uma crepioca, faz... é, às vezes eu faço uma torta e a gente come uma torta, faz tipo um café da tarde, sabe? É, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer um soufflé de couve-flor, porque eu comprei uma couve-flor belíssima. E eu tô com muita vontade. E daí a gente vai fazer um soufflé de couve-flor. A gente, no caso, eu e vocês, porque, né, vocês vão estar comigo. E hoje eu quero testar uma receita nova de brownie, porque assim, a minha receita de brownie, ela é muito amada aqui em casa. Guilherme pede direto, pelo menos uma vez por mês eu tenho que fazer brownie. Só que é uma receita que eu não consigo aumentar. Então é uma receita que fica, é isso aqui de brownie. É pouquinho, é pouquinho. E toda vez que eu tento aumentar, ela desanda. Então, eu resolvi procurar outras receitas e eu achei uma outra receita que eu quero tentar. Então, a gente vai fazer brownie depois. Mas pra isso, eu tenho que primeiro arrumar aqui e lavar a louça pra ter tudo certinho, tudo limpinho. Um dos motivos pelo qual eu tô voltando agora a gravar pro YouTube é que faz mais ou menos 1 mês e meio. Mais, talvez. Mais. Acho que é mais de mês. Quase 2 meses, assim. Que eu tenho assistido bastante vídeo no YouTube. E fazia, é o que eu falei pra vocês. Antes eu tinha parado de gravar pro YouTube porque eu não estava assistindo. Então, como que eu vou alimentar uma rede social que eu não tô consumindo, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo. Só que daí eu comecei a ver que tem alguns criadores que eu tô gostando bastante de seguir, que são pessoas que estão fugindo daqueles vídeos de o que li no mês, o que eu vou ler no outro mês, tag, os livros que eu comprei, sabe? Não aguento mais, eu não aguento mais. Daí são pessoas que estão. Eu tô assistindo bastante BookTok que faz vlog, que tô gostando. Tem uma que eu gosto muito, que é a Plant-Based Bride, que ela faz uns vídeos, assim, de análise. Assim, ela tem os vídeos dela são gigantes. É tipo assim, 1 hora e meia, 2 horas de vídeo. E eu gosto, porque daí eu fico fazendo meu tricô, meu crochê ali e tal. Assim, até que é por isso que eu tô bem despreocupada com o tamanho desse vlog, porque eu não vou editar muita coisa, não. Vai ficar grandão. E daí ela tem uns vídeos, assim, tipo, ela tem uma meta ali de ler os livros que ela tem em casa. E daí ela tem uma roleta e ela lê os livros e é muito legal. Ela também tem um negócio de ler livros sobre vários países do mundo. E daí, sabe? Eu acho muito legal, tipo assim, é um tipo de vídeo diferente. E ela fala com uma voz tão calma. E ela tem, assim, um cenário todo, assim, reconfortante. Eu adoro fazer um chá e colocar os vídeos dela e fazer um tricôzinho. Então, é isso. Tenho consumido o YouTube novamente. E numa toada completamente diferente, tipo assim, quase que 360, também tenho gostado de consumir os conteúdos da Keila, do Books and Lala. Eu gosto bastante dos vídeos dela, eu acompanho ela desde quando ela começou o canal. E às vezes, assim, ela me dá um pouco de ansiedade. Às vezes é muita informação, às vezes ela lê muito, e daí, às vezes eu paro de ver os vídeos dela porque eu fico assim, eu não gosto. Mas às vezes eu gosto. Às vezes é bom, assim, porque é aquele vídeo que eu coloco, assim, quando eu tô lavando louça, sabe? Que é aquela, assim, ela fala bastante, ela lê sempre horrores. Tipo, ela lê uns 20 livros todo mês. E é legal ouvir ela falando, assim, ela lê de tudo, assim. Enfim. É isso. É isso. Eu acho que eu vou meio que finalizar o vlog aqui, talvez, não sei. Porque eu vou começar a fazer as coisas. E já é quase 5 horas, então eu quero deixar pelo menos o brownie no forno. E daí eu vou tomar um banho. E daí eu vou fazer a couve-flor. Eu acho que vai ser esse meu plano. Porque eu não posso fazer couve-flor antes do brownie, porque não tem queijo suficiente. O Gui vai trazer quando ele estiver voltando do trabalho, que umas 5h30 ele tá aqui, mais ou menos. É isso.